Oi, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa escola de cura. Você que está aqui, você que persistente, fincou o pé, estamos juntos, estamos nessa jornada. Nós temos essa palavra jornada tem estado conosco nesse tempo, né? A jornada, ela não é 100 metros, ela não é um dia no parque. A jornada, ela é um caminho a vida inteira. E a vida inteira ela é feita de quê? O ano, né? De verões, de invernos. Tem dia que tá sol, tem dia que tá um dia bonito, tem dia que a gente tá com vontade de fazer as coisas, tem dia que não, tem dia que a gente tá animado, tem tempos da vida que a gente tá mais saudável, tem dia que a gente tá mais doente. E então uma jornada é feita assim. Então nós decidimos fazer uma jornada junto nesse caminho de Deus. Estamos junto com um monte de gente comprometida a ajudar outras pessoas. E para ajudar outras pessoas, às vezes nós temos que nos ajudar primeiro, porque como que eu vou ajudar o outro se eu não consigo nem ajudar a mim mesmo, né? Então é tudo junto. Eu vou me ajudando, eu consigo ajudar outros, e quanto mais eu ajudo outros, mais eu sou ajudado. Quanto mais eu ajudo Jesus a curar outras pessoas, mais curado eu sou. Então hoje, né, nós estamos aqui na escola de cura e na escola de cura nós estamos traçando essa jornada. Estamos no terceiro módulo da escola de cura. Terceiro módulo, nós estamos falando das orações. Então, nós já falamos de oração de libertação, oração de bênção, oração de cura interior, oração de exorcismo. Já falamos de tudo, várias orações. Nós vamos falar todas as orações? Não, nós escolhemos 10 orações que, se a gente aplicar isso na nossa vida e na vida dos outros, elas são transformadoras. Então, na evangelização, no ministério de música, na pregação, se você aplica isso, se você traz essas ferramentas que Deus está te ensinando, você vai ver como muitas vezes isso é eficaz e Jesus vai agir ainda mais na vida da pessoa. Hoje nós vamos falar sobre a oração de perdão. E o perdão, ele é fundamental na vida de um cristão. O perdão, ele é fundamental na nossa vida. Se eu digo que sou cristão, mas tem pessoas que eu não consigo perdoar, tem alguma coisa errada. Então, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho isso. Então, seria legal você já ir colocando aí quem são as pessoas que você ainda tem que perdoar. Quem são as pessoas que ainda, quando você fala dessa pessoa, ainda tem uma chaga aí no teu coração? E perdoar, gente, não é depois a gente viver abraçado com a pessoa, trazer para dentro da nossa casa, fazer churrasco todo dia com ela, não. Perdoar é uma libertação, tá bom? Do coração, da alma, do espírito. E muitas vezes eu vou não ter mais essa pessoa na minha vida. Eu vou manter uma distância saudável porque aquela pessoa me faz mal. Então, eu perdoo sim, mas eu não preciso conviver com essa pessoa. Primeira coisa, olha o perdão aí. Por outro lado, quem não perdoa, é, ele traz a pessoa para viver dentro dele. Quando você não perdoa uma pessoa, essa pessoa ela vive dentro de você, dentro da tua cabeça, dentro do teu coração, e ela aluga um apartamento aí dentro e ela vive dentro de você, te ferindo o tempo inteiro, te machucando o tempo inteiro para sempre. Às vezes a pessoa até já morreu, a gente estava falando aqui. Às vezes a pessoa já morreu e continua vivendo dentro aí do teu coração, na falta de perdão, dentro do meu coração. Então, tudo isso que nós estamos aprendendo, é claro que é para ajudar outras pessoas, mas também para nos ajudar. Então, eu posso sim perdoar uma pessoa e manter distância dela. Jesus,
Quando perdoa lá os soldados que crucificaram ele, não significa que vai viver com os soldados. Depois da ressurreição, Jesus não trouxe os soldados para ser apóstolos, discípulos, não foi assim, né? Com só São Dimas, né? Que é o São Longuinho que mudou de vida e virou santo, né? Mas vamos lá? Então hoje nós vamos falar da palavra perdão. Perdoar. Perdoar. O que significa essa palavra na minha vida? O perdão, ele tem uma importância profunda, humana e espiritual. Ele toca em várias áreas da vida. O perdão, ele entra, ele é como um mal que impregna, que entra nas veias, que entra nos pensamentos, nas células. Então, o perdão, ele é muito importante. Agora, por que perdoar? Será que eu ganho alguma coisa em perdoar uma pessoa? Perdoar uma situação? Perdoar algo que aconteceu? Mas perdoar assim, ó, de estar com o coração em paz 100%. O que acontece quando você perdoa? Liberta o coração. Liberta o seu coração. Perdoar não significa esquecer, mas deixar de carregar o peso da mágoa. A dor deixa de te controlar, o ódio, a raiva deixa de estar dentro do teu coração. O teu coração fica em paz quando você perdoa. Quando você perdoa, acontece cura nos relacionamentos, inclusive com você mesmo. Muitas vezes nós temos um problema conosco, nós não conseguimos nos perdoar por erros que nós cometemos, por coisas erradas que nós fizemos, às vezes você não consegue se perdoar e você se cobra, e você se cobra, e você se cobra e joga um peso sobre você. Às vezes, Deus já te perdoou e você não. E você não se perdoa. Quando você perdoa, isso traz leveza espiritual. Em muitas tradições religiosas, o perdão é um gesto de graça. Quem perdoa se aproxima mais de Deus e da própria humanidade. Então, quem perdoa vive mais em paz. Então, olha, eu estou te dizendo aqui os motivos que você tem para você perdoar. Qualquer, meu, mas é que você não sabe o que a pessoa fez comigo. Não importa, perdoa. Porque esse é um ensinamento profundo de Deus. Mas, ó, não significa que você tem que viver com essa pessoa mais, nem falar com ela. Mas ela tem que sair do seu coração, dessa raiva, desse ódio, dessa ferida, tá bom? Quando você perdoa, isso rompe os ciclos da dor. E nós temos um amigo, né? Todo mundo aí conhece ele, que ele diz que a dor, toda dor precisa ser falada, né? Vocês sabem de que eu estou falando. Toda dor precisa ser falada. Você precisa escrever qual é a dor do seu coração. Então hoje você pode fazer esse exercício. Qual é a dor que ainda está no teu coração? Qual é a dor que ainda te fere? Escreve. A dor precisa ser falada. O perdão aparece em toda a Bíblia. Durante toda a Bíblia, Deus vai falar de perdão. Nós vamos falar de todas as leituras aqui? Não dá, né? Mas nós vamos te dar algumas referências, ó. Jesus ensina a perdoar 70 vezes 7. Mateus 18, 21 a 22. 70 vezes 7, 7 na palavra de Deus é o número da perfeição. Então, 70 vezes 7 significa perdoar sempre. Perdoar sempre. Mas aqui Jesus, Deus, não está sendo injusto. Deus está falando que você precisa perdoar porque isso vai fazer bem é para você, não é para o outro.
não é para a pessoa que te feriu, é para você. Isso vai romper um ciclo de dor, de cura interior, de libertação. E no Pai Nosso, onde pedimos que Deus nos perdoe como nós perdoamos. Mateus 6,12. Então, muitas vezes nós queremos que Deus nos perdoe, mas Deus colocou uma condição no Pai Nosso: perdoar assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que eu estou disposto a perdoar? Às vezes eu quero um perdão, às vezes eu quero uma cura, mas eu não perdoo, e às vezes é isso que está travando a nossa vida, a vida da pessoa que você está fazendo a oração. Então, quando você vai fazer oração por alguém, no ECM, num retiro, num grupo de oração, numa palestra, num momento de oração, primeira coisa, antes de fazer oração de cura interior, de libertação, tem que fazer um momento de perdão. Pode ver, ó, quem aí participou de grupo de oração sabe. Como é o grupo de oração? A gente começa com o louvor, né? Assim, começamos com o louvor, fazemos um louvor, uma festa e tal. E aí já vem um momento de perdão. Nós precisamos viver um momento de perdão. Por quê? Porque se não tiver perdão, no momento da cura e da libertação, não vai ter cura e libertação. Então, toda vez que você for fazer uma oração de libertação, um retiro, alguma coisa, você pode ver, ó, o perdão, primeiro vem o perdão, primeiro vem a renúncia, depois que vem os momentos de oração de cura interior e tudo mais. Porque se a pessoa não libera o coração, não libera os perdões, né, não acontece, a cura, não acontece a libertação. Então, olha só, no Antigo Testamento, Deus é misericordioso e compassivo. Deus é misericordioso e compassivo, lento com a ira. Isso está no Salmo 103:8. E na cruz, Cristo revela o perdão pleno. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Você pode falar essa palavra aí para justificar o seu perdão. Pai, perdoa, ele não sabe o que ele está falando, ele não sabe o que ele está fazendo. E isso vai ajudar a curar o seu coração. Quem não consegue perdoar acaba carregando um peso que consome energia emocional e espiritual. Pode ver, a pessoa que não consegue perdoar, ela é uma pessoa amarga, ela é uma pessoa triste, está sempre doente, está sempre ferida, carrega um peso e ela fica sempre arrumando culpados para tudo que ela está vivendo. A pessoa que não consegue perdoar é uma pessoa pesada. Os outros têm que ficar carregando essa pessoa, né? Então, olha só, a mágoa vira um ciclo de dor que afeta relações e até a própria saúde. E o coração permanece preso ao passado, impedindo a paz e novos recomeços. Então, às vezes, Deus quer te dar, gente, uma vida novinha, 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 novinha. E por que que isso não acontece? Porque ainda falta você perdoar as pessoas que te ofenderam, as pessoas que te feriram. E aqui, ó, eu estou falando de perdão assim, perdão de estupro, perdão de abuso, perdão de traição, perdão de enganação, perdão de pessoas que te ofenderam, pessoas que ofenderam as pessoas que você ama. Não importa. Se Jesus estava lá na cruz, nos ensinando a perdoar. E Jesus sabe que quando você perdoar, quando você chegar num nível onde você não guarda mais rancor no teu coração de ninguém, que a ferida do outro, aquilo que o outro fez para você, não consegue te atingir mais, Deus sabe que virá muitas graças na sua vida. Deus sabe que vai acontecer
vai começar a acontecer aquelas coisas que ele sonhou, os planos de Deus vão começar a acontecer na nossa vida. A ciência mostra que quem não perdoa vive sobre estresse constante. E estresse, né, cria uma situação de doença na nossa vida. O estresse prepara o ambiente para todas as nossas doenças. Ele eleva o cortisol e afeta o coração. Quem não perdoa adoece fisicamente falando, gente. Não vale a pena você continuar com tudo isso que a gente guarda aí. A mágoa alimenta ansiedade e depressão, adoecendo a mente. A mágoa alimenta ansiedade e depressão, adoecendo a mente. O corpo reage com tensão muscular. Se você não perdoa, nossa, já começa a doer tudo, já começa a encarangar, já começa a doer as costas, já começa a dar dor de cabeça, já começa tudo. O sono piora. A pessoa revive a dor em ciclos de ruminação. Sabe o que é ruminar, né? Por exemplo, a vaca, ela come o mesmo capim várias vezes, né? Ela come, engole, aí volta, ela rumina de novo, aí fica com aquela baba, engole de novo, aí volta de novo, fica ruminando. Quando a gente não perdoa, é isso que a gente faz. A gente fica ruminando esse alimento podre dentro de nós. A imunidade cai, abrindo portas para enfermidades. E espiritualmente, o coração permanece pesado, sem paz para seguir adiante. A pessoa que não perdoa não consegue rezar direito, não consegue participar dos retiros, não consegue entrar na presença de Deus, não consegue ficar em paz, não consegue caminhar. É como se ela tivesse uma tonelada nas costas. Então, olha o que você vai ganhar, olha o que você que está aqui aprendendo para rezar por outras pessoas vai ganhar, vai ensinar as pessoas a ganhar quando elas começarem a perdoar. Tudo isso. Menos doença, sono melhor, corpo melhor, imunidade melhor, tudo. Como é que faz para a gente perdoar, então? Primeira coisa, comece reconhecendo a dor. Então, olha, realmente eu ainda não perdoei aquela pessoa da maneira que Deus gostaria que eu perdoasse. É preciso dizer essa dor. É preciso falar isso. Perdoar não é fingir que nada aconteceu. Aconteceu e a pessoa está errada e tudo bem. Precisa passar por isso. Escreva o que você sente ainda por essa pessoa. E a ofensa que ela te causou para tirar o peso do coração. E aí vem a oração. Você precisa orar e você começa a falar com a boca, pela consciência. Senhor, me liberta dessa mágoa, Senhor. Senhor, cura o meu coração. Eu perdoo, Senhor, essa pessoa. Precisa dizer o nome, precisa dizer o que ela fez e falar com a boca, com a razão, que Deus vai limpar o coração. Senhor, eu perdoo, Senhor, essa pessoa. Eu perdoo, Senhor, a minha mãe, porque ela era alcoólatra, Senhor. Quantas vezes minha mãe falou que eu fui achado no lixo, Senhor Jesus? Quantas vezes minha mãe me agrediu, Senhor, por estar alcoolizada? Quantas vezes, Senhor, minha mãe estragou toda a nossa comida, Jesus, a única que tinha porque estava alcoolizada? Quantas vezes minha mãe deixou de colocar comida dentro de casa, Senhor, porque ela preferia comprar bebida, Jesus? Senhor Jesus,
Então você precisa dar nome, ó, minha mãe, aquilo que ela fez, né? Eu perdoo, Senhor, aquela pessoa que abusou de mim, Senhor, naquele dia, naquela hora, ela fez isso. Eu perdoo, Senhor, de todo o meu coração. Eu perdoo, Senhor, por ela ter feito isso. Isso me causou feridas. Bate um papo com Jesus. Bate um papo com Deus. Fala para ele. Tem que pedir força para me liberar essa mágoa, mesmo sem sentir vontade. Fala uma vez, duas vezes, três vezes, 10 vezes, 20 vezes, 1000 vezes. Não importa. E Deus vai, cada vez que você falar, Deus vai curar o seu coração dessa mágoa. Dê pequenos passos. Deseje o bem da pessoa. Senhor, eu abençoo a minha mãe, Senhor, por tudo que a minha mãe fez. Eu abençoo o meu pai, Senhor, porque meu pai me abandonou quando eu era pequeno, Senhor. Nós passamos fome, Senhor, porque meu pai me abandonou, Jesus. Eu abençoo a vida do meu pai, abençoo os filhos dele, a posteridade dele, onde ele estiver, Senhor, que ele seja abençoado, Jesus. Deseje o bem da pessoa, mesmo que seja apenas em pensamento. E escolha soltar o passado diariamente, Senhor. Me liberta desses sentimentos. Lembra que a gente estava falando da oração de renúncia? Senhor, eu renuncio a esse sentimento. Eu quebro agora, Senhor, pelo poder do teu sangue, essa mágoa que está dentro de mim, essa falta de perdão que está dentro de mim, Senhor, agora. Seja quebrada agora em teu nome, Jesus, pelas tuas 5 chagas, pela água que jorrou do teu peito na cruz, Senhor. Nesse momento agora, que o meu coração seja sarado, seja liberto, que a minha vontade, que as minhas imagens, que as imagens que ficaram gravadas na minha cabeça, Jesus, sejam quebradas agora, Senhor. Eu perdoo de todo o meu coração, Jesus, o meu Pai, por todo o mal que ele me fez, Senhor. Eu perdoo a minha mãe, Senhor. Eu perdoo aquelas pessoas que me bateram, que zombaram de mim na escola, Jesus. Eu perdoo, Jesus. Escolha, escolha, é uma escolha. Escolha soltar o passado diariamente, entendendo que o perdão é um processo, não é um momento, não é uma vez. Cada vez é como uma cebola. Cada vez que você fala, vai sair uma camada. Deus vai tirar uma camada daquela cebola, da falta de perdão. Então tenha coragem, fale, fale com autoridade, fale com voz firme, dê uma ordem para o teu todo o teu ser, em nome de Jesus. Que seja agora, eu perdoo agora, Jesus, todos que me ofenderam, Senhor. Eu perdoo agora, Senhor, que toda essa mágoa, que todo esse ranço, Senhor, que toda essa falta de perdão do meu coração saia agora, Senhor. É em teu nome que eu ordeno, Jesus. Quando você faz isso, sabe o que acontece? Ó, eu tô falando aqui e eu tô falando de verdade, porque realmente essas coisas aconteceram na minha vida, né? Vem uma paz, você sente uma paz imediata. A mente para de reviver a dor e você ganha clareza, leveza e mais foco no presente. Saúde física melhor. Reduz o estresse, a tensão, você dorme melhor, respira melhor e seu corpo responde com mais energia. Olha, tudo isso são coisas que você ganha quando você perdoa. Relações mais saudáveis. Quando você tem dificuldade de perdoar as pessoas que te ofenderam, quem vive do seu lado sofre demais e você nem percebe. Por quê? Porque você se torna uma pessoa azeda, você se torna uma pessoa amarga,
você se torna uma pessoa que rumina tudo, que desconfia de tudo, que desconfia de todo mundo. Vale a pena perdoar. Vale a pena perdoar. Perdoar abre espaço para vínculos mais maduros, menos reativos e para uma vida emocional mais equilibrada. Esses são os ganhos que nós temos quando nós perdoamos. Jesus nos ensinou a perdoar, gente, as pessoas que mais feriram ele. Até Pilatos, Jesus perdoou. Pilatos falou: Você não sabe que eu posso te soltar? E Jesus falou assim: Você não tem culpa nenhuma. Olha, o que Jesus está fazendo quando ele faz isso? Ele está tirando a culpa do outro. A culpa, ele perdoa. Ele lava todo o coração dele. Ele libera perdão. Então, qual é o exercício que nós temos que fazer hoje? Escrever aí no seu caderno, onde você estiver, tudo que vem na sua cabeça que falta perdoar. Por quê? Porque nós vamos ganhar muito mais. Às vezes nós ficamos com essa riqueza aí de não querer perdoar. Ah, não vou perdoar não, porque você não sabe o que que a pessoa me fez. Ela foi maldosa. Fala com a boca, porque você vai ganhar muito mais. Você vai ganhar 100 vezes mais. Mais paz, mais saúde, mais vida. Deus às vezes está esperando uma oportunidade para te dar uma vida maravilhosa a partir de um perdão que você ainda não deu. Mas que hoje Deus está vindo de novo bater na nossa porta, na minha porta, na sua porta, para que você perdoe. Para que você perdoe. Então, a gente vai viver um momento de oração e eu queria que você aproveitasse esse momento, mas que fosse de verdade. É 2 minutos, é 3 minutos, mas que você fizesse de verdade aí na tua vida para que você possa perdoar as pessoas que te ofenderam, para que você possa aprender esse dom do perdão e que a partir desses 2 minutos, 3 minutos que nós vamos viver uma oração, que você possa viver outros 200 momentos de oração de perdão. Que você possa escrever aí no teu caderno todas as pessoas e situações. E às vezes são pequeninas situações, são pequenas coisinhas, mas às vezes são essas pequenas coisinhas que estão travando a sua vida de deslanchar, né? Então, perdoa, perdoa. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Feche os teus olhos, se você se sentir melhor, se for bom para você, feche os teus olhos agora, não é? Então, nesse momento, Jesus, que nós estamos aqui, que eu estou aqui, Senhor, eu quero, Jesus, aprender a perdoar de verdade, Jesus. Eu quero, Senhor, aprender a perdoar as pessoas que me ofenderam, as pessoas que me machucaram, as pessoas que me fizeram chorar, Senhor, as pessoas que riram de mim, Jesus, as pessoas que me roubaram, Senhor, as pessoas que me machucaram, as pessoas que roubaram a minha vida, Senhor, as pessoas que me fizeram de besta, Senhor Jesus, as pessoas que me usaram, Jesus, as pessoas, Senhor Jesus, que se aproximaram de mim, Jesus, para tirar algo, Senhor, para se aproveitar, Jesus. Senhor Jesus, nessa noite, eu perdoo, Senhor, as pessoas que abusaram sexualmente de mim, Jesus. Nesse momento, Jesus, eu perdoo, Senhor, de todo o meu coração, as pessoas que se aproximaram de mim, Jesus,
sem gostar de mim, Jesus, e abusaram de mim, Senhor. Tiraram, Senhor, toda a minha pureza, roubaram, Senhor. As pessoas que me bateram, Senhor, na minha infância, que me agrediram fisicamente, Senhor. Os professores, Senhor. Senhor Jesus, nessa noite, Jesus, eu venho te dizer que eu quero perdoar, Senhor. Eu quero abençoar, Senhor. Eu renuncio agora, Senhor, no meu coração, Jesus, todos esses sentimentos que ainda estão gravados dentro do meu coração, Senhor. Visita, Senhor, lá dentro do meu coração as coisas que eu nem lembro, Jesus, mas que ainda são falta de perdão, Senhor. Eu perdoo, Senhor Jesus, o meu pai, Senhor, por eu achar, Jesus, que ele sempre estava numa vida boa, Senhor, e eu sofrendo, passando dificuldade, passando fome, Senhor. Quantas vezes eu culpei o meu pai, Senhor. Eu perdoo o meu pai de todo o meu coração. Abençoo o meu pai onde ele estiver, Jesus. Senhor Jesus, eu me perdoo, Senhor, por tudo que eu já fiz na minha vida, pelas escolhas, Senhor, erradas, pelas vezes, Senhor, que eu feri pessoas, por todas as vezes que eu machuquei pessoas, Senhor, por todas as vezes, Senhor Jesus, que eu, Senhor Jesus, de forma superficial, Senhor, não entendi, Jesus, o que você tinha para minha vida, Senhor. Eu me perdoo, Senhor. Que eu possa, Jesus, nessa noite, Senhor, ser completamente teu, Jesus. Quebra, Senhor, essas maldições. Quebra, Senhor, esses votos secretos, Senhor, de pertencimento, Jesus. Eu quero me perdoar, Senhor, por não ser, Jesus, o filho que você gostaria que eu fosse, por não ser o pai que eu poderia ter sido, por não ter sido, Senhor, um bom esposo, por não ter sido um bom namorado, por não ter sido, Senhor, aquilo que as pessoas esperavam de mim, Jesus. Eu me perdoo, Senhor, e perdoo, Senhor, todas as pessoas que me julgaram, todas as pessoas que me machucaram, Senhor, todas as pessoas, Senhor, que disseram palavras destrutivas sobre mim, Jesus. Nessa noite, Jesus, eu perdoo, Senhor. Eu me perdoo, Senhor. Quebra, Senhor, essa maldição do perdão na minha vida, Senhor. Quebra, Senhor Jesus, todas as consequências da falta de perdão na minha vida, Jesus. Purifica, lava a minha vida, Senhor, para que eu possa ser completamente teu, Senhor, para que eu possa ajudar outras pessoas, Senhor, para que eu possa ser curado, para que eu possa ser liberto, Senhor, para que eu possa desfrutar, Senhor, das alegrias de perdoar as pessoas, Jesus. Abençoa todos que me feriram, Senhor. Que tudo isso seja para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que a gente possa continuar essa jornada da escola de cura, aprendendo essas coisas para a gente usar nos retiros, nas evangelizações, nas pregações, nos momentos de oração. Que Deus te abençoe, te cubra de bênçãos e graças. E até a próxima aula. Não perde não, viu? Tá bom? Que você vai aprender muito e ainda mais. Tamo junto. Deus abençoe.